Meu nome é Felipe Persigo e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ouro e sobre Bitcoin. Será que o ouro e o Bitcoin eles têm alguma coisa a ver? Será que nós podemos chamar o Bitcoin de ouro digital? E será que ele tem as características do ouro? E quais seriam as características do ouro? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Antes de a gente continuar aqui para o vídeo, já aproveita, clica aqui embaixo no botãozinho de joia, já deixa seu joinha, já se inscreve no canal, porque isso é importante para você se manter antenado nos novos conteúdos que vão ser lançados daqui para frente. Então, bora lá para o vídeo. Então, para nós começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o ouro, um pouquinho da sua história e entender quais são as características que tornam ele um metal super valioso. Então, antigamente, quando a gente pensa no ouro, não foi sempre que ele teve esse destaque como uma moeda, como um commodity. Antigamente ele era usado até como moeda, né? As pessoas cravavam o selo do seu país ali e, bom, trocavam isso como se fossem moedas. Então, antigamente, as pessoas não viam o ouro como um dinheiro, como uma moeda, como um commodity. E foi só com o tempo, conforme o tempo foi passando, que ele foi ganhando destaque. Até porque era um metal precioso e ele era difícil de ser encontrado. Então isso tornava o ouro cada vez mais difícil de ser encontrado e mais valioso. Então as pessoas começaram a fazer confecção de joias, começaram a usar como meio de troca, até que muitos anos depois dessa evolução do padrão ouro, teve o padrão ouro onde muitos países lastreavam as suas moedas no ouro. Então, só para te dar um exemplo, os Estados Unidos, todo o dinheiro em circulação que existia nos Estados Unidos até 1971, ele era 100% lastreado em ouro. E quando eu digo lastro, eu quero dizer que se existe $1 milhão rodando na economia, existiam $1 milhão em ouro guardado em algum lugar pelo Banco Central, pelo governo americano, certo? E aí depois ali de 1971, quando teve o fim do acordo de Bretton Woods, esse padrão ouro foi destituído. Então parou de se ter lastro na moeda americana. E aqui talvez vocês tenham até se perguntado, puxa, então quer dizer que a moeda americana não tem lastro em ouro mais? Não tem lastro mais em ouro, desde 1971. Tá? E foi ali em 1971, depois que acabou o padrão dólar-ouro, que o preço do dólar ele acabou se desvalorizando muito, aonde o preço da grama do ouro acabou valorizando, né? Então o dólar se desvalorizou, fazendo consequentemente que o ouro se valorizasse frente ao dólar. E aí o padrão ouro foi cada vez menos comum, muitos países também não adotam isso, e hoje eu posso assim afirmar que nenhuma economia tem seu lastro do seu dinheiro em ouro ou em algum outro commodity, tá? Eu sei que parece até ser um pouco surreal isso, mas é verdade. Por exemplo, nós temos visto muitos estímulos à economia americana por conta do coronavírus, até mesmo aqui no Brasil, e não existe um lastro para isso. Então não quer dizer que, porque o governo americano imprimiu um dinheiro, que esse dinheiro ele existe de uma outra forma para dar sustentação à economia. Não, ele simplesmente liga a impressora e isso aí vai sendo impresso e vai sendo distribuído. Vamos ver agora as características do ouro que tornaram ele um metal precioso que foi tão desejado pelas pessoas. Primeira característica que a gente pode falar é a questão da escassez. Então o ouro ele tem uma quantidade limitada na natureza. Não tem como saber quanto de ouro existe ainda na natureza, mas por cada vez mais ter sido difícil de encontrar ouro, e já também há muitos anos isso acontece, é a primeira característica dele, a escassez. Uma outra característica que torna o ouro único é o fato dele ser maleável. Então quando ele está em temperatura ambiente, ele é um material denso, porém quando você esquenta ele, você consegue malear ele. Você consegue, por exemplo, fazer joias, você, por exemplo, consegue usar ele na indústria, porque ele é um excelente condutor também. Então o ouro tem essas características, ele pode ser usado para joia, pode ser usado para condutores em placas de computadores, ele pode ser utilizado como uma reserva de valor, onde muitas pessoas
acabam guardando o seu dinheiro em ouro pelo simples fato de que o ouro, com o passar dos anos, ele tende a valorizar, ele não perde o seu valor, né? Por isso que é reserva de valor, é reservar o valor investido. Até agora, em 2020, nós tivemos um exemplo que a grama do ouro, ali perto de janeiro, estava R$200 a grama. E quando explodiu o coronavírus, e até mesmo recentemente, a grama do ouro chegou a bater R$330 e provavelmente na sexta-feira fechou próximo dos 310. Então, para você ver como em um ano a valorização do ouro foi bem astronômica. Mas aqui a gente tem até um fato curioso, e aí até uma explicação por que as pessoas compram ouro, né? Nesse período de crise, a gente viu muitos negócios indo à falência, a gente viu commodities perdendo valor, como o petróleo, a gente viu até mesmo o ouro perdendo valor. Porém, o ouro foi o que menos perdeu valor e o que mais se recuperou depois de ter perdido esse valor. Por quê? Porque quando existe uma crise, as pessoas elas não querem correr o risco de deixar o seu dinheiro, por exemplo, investido em uma empresa, de ter, por exemplo, uma residência. Elas preferem ter o dinheiro propriamente dito em dólares ou até mesmo em ouro. Por quê? Porque eles sabem que se der qualquer problema no mundo e as economias ruírem, a única coisa que vai sobrar são os metais preciosos. Porque os metais preciosos são preciosos há milhares de anos e eles vão continuar sendo preciosos há muito mais anos. E aqui só um fato curioso se por algum caso extremo, um cisne negro, vamos assim dizer, a demanda de ouro ela permanecesse a mesma, mas a oferta aumentasse muito, e como é que você aumentaria a oferta de ouro? Seria uma mineradora, sei lá, cavar um lugar, por exemplo, em Minas Gerais ou qualquer outro lugar do mundo e encontrar uma reserva absurda de ouro. Então vamos supor que existam 10 toneladas de ouro disponíveis no mundo. E vamos supor que essa pessoa encontra uma mineração, um lugar para minerar 5 toneladas. Então significa que você consegue aumentar 50% a oferta de ouro. Isso provavelmente faria com que o ouro perdesse seu valor no curto prazo, obviamente, porque no longo prazo a escassez se tornaria ainda mais contínua, menos ouros em circulação, e aí sim o preço ele tenderia a voltar ao seu patamar normal. Mas agora vamos entender um pouquinho sobre o Bitcoin e o que ele tem a ver com tudo isso que eu contei para vocês a respeito do ouro. Mas se você já está curtindo o vídeo, já deixa seu like aqui e já deixa nos comentários o que você acha do ouro. Você investe em ouro? Você tem ouro no seu portfólio? Você investe nesse tipo de reserva de valor? Me conta aqui nos comentários que eu estou a fim de saber quem aqui investe em ouro e quem não investe. Tá bom? Mas vamos agora então ver a parte do Bitcoin, o que ele tem a ver com isso e se ele pode ser chamado do ouro digital ou não. Então o Bitcoin ele surge ali em 2009 e desde então ele vem ganhando valor ano após ano. Por quê? Porque as pessoas vêm vendo valor no Bitcoin, vem vendo cada vez mais usabilidade nele, ele tem cada vez mais aceitação no público, os governos têm regulamentado o Bitcoin, cada vez mais estruturas institucionais negociando o Bitcoin, o que traz um certo respeito, o que traz um respaldo até mesmo de que não é uma brincadeira, que não é uma peça de Lego, que não é um dinheirinho de jogo, entende? Então tudo isso vai fortalecendo o Bitcoin para que ele seja visto com bons olhos. Como eu comentei, o ouro nem sempre ele foi bem visto. Possivelmente teve uma época que ele era só uma pedra brilhante dourada, em que as pessoas não viam valor naquilo. Entende? Não estou dizendo que é a mesma comparação do Bitcoin, mas pode-se dizer que sim também. Por quê? Porque ninguém via valor no Bitcoin em 2009, em 2010, 2011, 2012, só que começou a ganhar mais destaque. Principalmente porque o seu preço aumentou muito, certo? Então foi a primeira coisa que chamou a atenção das pessoas. E aí então começou a usabilidade do Bitcoin cada vez mais a aumentar. E algumas características que o Bitcoin nos mostra é primeiro a questão da escassez, assim como o ouro. Só que a escassez do Bitcoin ela é determinada matematicamente através de códigos de programação. E como é que funciona isso? O Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, ele já escreveu lá na linha de código que a cada 4 anos, em média, que seriam a cada 630 mil blocos, haveria um corte na recompensa dos mineradores. Os mineradores, para quem não sabe, são aquelas pessoas que deixam seus computadores ligados para verificar as transações da rede. E aí eles recebem uma recompensa por deixar esses computadores ligados e são assim que vão surgindo os novos bitcoins.
Então, a cada 4 anos, ou a cada X número de blocos minerados, é cortado pela metade essa recompensa. E por que é cortado? Para você limitar a oferta do Bitcoin. O Bitcoin, matematicamente, ele já foi determinado que teria 21 milhões de unidades, nada mais e nada menos, só que a cada X tempo esses Bitcoins eles demorariam para ser emitidos. Porque se continuasse sendo emitidos, por exemplo, 50 Bitcoins por bloco minerado, o Bitcoin provavelmente já teria sido minerado tudo. Então o Satoshi ele fez de uma forma que a cada X bloco cairia pela metade, depois de 25 vai para 12,5 e agora este ano aconteceu um halving onde está em 6 ponto alguma coisinha, tá? Então, o que isso me mostra? Primeira coisa, a questão da escassez, a questão que o Bitcoin ele se torna cada vez mais escasso, independente do número que é recompensado os mineradores. O Bitcoin, a cada 4 anos, ele vem se tornando cada vez mais escasso. O que isso significa para mim? Que quem tem Bitcoin agora, quem comprou um Bitcoin, provavelmente não vai conseguir comprar um mesmo Bitcoin com tanta facilidade no futuro. Por quê? Porque as pessoas que têm um Bitcoin sabem da dificuldade que é para ter um Bitcoin e não vão querer vender isso, independente do preço. Obviamente que se o preço for muito alto, as pessoas até vendam, correto? Mas não posso também dizer que isso é uma regra. Uma outra característica que o Bitcoin tem é a questão da divisibilidade. E aqui ele tem uma mesma característica do ouro, que é a divisibilidade, porém o Bitcoin matematicamente ele é mais divisível, vamos assim dizer. Porque hoje você pega uma pedra de ouro, você consegue quebrar em micro pedaços de ouro, certo? E aí você junta aquelas poeirinhas de ouro, por exemplo, e forma uma grama, e daí você pode vender. Na questão do Bitcoin, se a pessoa tem pouco dinheiro, ela pode comprar pequenas frações de Bitcoin. Como eu comentei do ouro, o pozinho do ouro, é como se fossem os pozinhos do Bitcoin, certo? Então a pessoa pode comprar 0.0000001 Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele é divisível até 8 casas decimais. E aqui tem uma curiosidade muito legal. Se o Bitcoin, por um acaso, atingisse $1 milhão, o seu preço de mercado, provavelmente aquela fraçãozinha de Bitcoin, que ninguém dava bola, um Satoshi, né, que são 8 casas decimais, ela estaria valendo bastante dinheiro. E aí a rede, se houver um consenso de todos os usuários, ela pode fazer um upgrade aumentando as casas decimais. Então ela conseguiria tornar o Bitcoin cada vez mais divisível. Ou seja, o Bitcoin poderia valer $1 bilhão e ainda assim conseguiria ser usado microfrações para o dia a dia, seja para comprar um café, seja para fazer compra de mercado. Mas aqui eu também já vou até, não é nenhuma crítica, mas também não é uma defesa ao Bitcoin. Ele infelizmente não é utilizado para compras do dia a dia. Aqui eu tenho a minha teoria e é porque eu não uso, é pelo simples fato de que como o Bitcoin ele varia de preço dia após dia, minuto a minuto, segundo a segundo, pode ser que eu compre um cafezinho por 0.001 Bitcoin, vamos supor, não é porque já vale $100, então é um café caro, tá? Mas que eu pague 0.001 Bitcoin num café. E pode ser que no outro dia, aquele café, em vez de $100, ele esteja valendo 150, 130, 120, eu não sei. Então por que eu vou me desfazer de um ativo que se torna escasso a cada 4 anos, a sua usabilidade tem ganhado cada vez mais destaque, tem sido procurado por institucionais? Por que eu me desfazeria disso por conta de um café? Eu prefiro gastar a moeda estatal. Por quê? Porque a moeda estatal ela se desvaloriza a cada dia, contrário do Bitcoin, que tende a valorizar no longo prazo. Tá? Então aqui a gente viu a característica da escassez, da divisibilidade, o fato da segurança que o Bitcoin traz em relação ao ouro, porque o ouro hoje, quando você quer levar 1 quilo de ouro para um lugar, é super perigoso, sem contar que vale 300 e poucos mil reais esse quilo de ouro, certo? Então, se você quiser carregar 10 Bitcoins no teu celular, ninguém sabe. Então isso é o mais incrível, vale 500 mil reais, né? Então que seja 7 Bitcoins para dar os 300 mil igual do ouro, e, puxa, ninguém sabe, você transporta com facilidade, com segurança, não existe como te hackearem, te roubarem, então essa é uma característica a mais que o Bitcoin tem. Mas vamos agora ver se realmente o Bitcoin ele pode ser chamado de ouro digital e por que as pessoas têm comprado ouro e Bitcoin em períodos de crise. E se você está curtindo o vídeo, não esquece,
Deixa seu like aqui e me conta. Você comprou Bitcoin ou você comprou ouro? Ou você tem os dois? Me conta, eu quero saber o que você tem na tua carteira de reserva de valor. Você tem ouro, você tem Bitcoin, você tem prata? O que você tem? Mas me conta, tem ouro e tem Bitcoin? Quero saber, hein? Mas vamos agora ver então se de fato o Bitcoin e o ouro eles têm alguma coisa em comum e se eles podem ser chamados de ouro digital e por que as pessoas têm comprado ele em períodos de crise. Como eu comentei, são ativos que no longo prazo tendem a valorizar e manter o seu valor por conta da escassez, por uma questão de oferta e demanda, onde os governos não têm uma influência direta na oferta do ouro e na oferta do Bitcoin, ou seja, eles não conseguem ir lá imprimir ouro ou imprimir Bitcoins. Então isso traz uma segurança até mesmo para esse ativo. Eu particularmente acredito que sim, o Bitcoin ele pode ser chamado de ouro digital. Ele é um ativo escasso, é um ativo imutável, ele tem divisibilidade, ele tem diversas características. Mas por que será que as pessoas então têm comprado ele em períodos de crise? Como eu comentei, é pelo simples fato de você não ter um governo por detrás, por você não ter uma pessoa que vai lá e imprime ouro, que imprime bitcoins. Então isso traz uma segurança para os investidores, pelo simples fato de que já se provou no tempo o ouro, muito mais do que o Bitcoin, como uma reserva de valor. Porque pode passar 1000 anos, o ouro ele vai continuar valendo, porque ele é um metal precioso, ele é difícil de ser encontrado, e o Bitcoin ele ainda é novo, mas ele tende a caminhar nesse mesmo caminho, nessa mesma trilha do ouro. O ouro já existe não sei quantos anos, centenas e dezenas de anos, certo? O Bitcoin não, o Bitcoin tem 10 anos, então ele é muito novinho em relação ao ouro. Mas eu acredito que sim, o Bitcoin ele pode ser chamado de ouro digital e com o tempo nós vamos ver o quão ele vai se provando um bom ouro digital ou não. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você tem ouro? Você tem Bitcoin? Você acha que o Bitcoin é ouro? Um ouro digital ou não? Me deixa aí nos comentários que eu tô a fim de saber. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.